Olá e bem-vindos! A gente está aqui no comecinho de 2026 e olha, o Ethereum parece que está numa encruzilhada. Totalmente. De um lado você tem nomes gigantes como a Grayscale, falando que aqueles ciclos de mercado que a gente conhecia, sabe, acabaram, que agora é a era institucional. Uhum. Mas aí, do outro lado, a gente pega relatórios como o da Binance News e o cenário é outro. Um 2026 caótico, de alta volatilidade. Exato. Duas visões quase opostas. E a nossa missão aqui hoje é justamente tentar montar esse quebra-cabeça. Vamos lá. Para isso, a gente mergulhou em vários relatórios de mercado, previsões de analistas e documentos técnicos. O plano é passar por 3 áreas. Certo. Primeiro, o panorama geral. Depois, os números, as projeções de preço. E, por fim, a gente entra na sala de máquinas, para entender as atualizações que podem mudar o jogo este ano. Perfeito. Então vamos começar por essa ideia que, para muita gente, soa quase como uma heresia. O fim dos ciclos de 4 anos. É uma afirmação bem ousada, né? Muito. Sempre teve essa cadência quase religiosa ligada ao halving do Bitcoin. O que sustenta essa tese da Grayscale de que isso acabou? Olha, o que eu acho mais fascinante é que não é achismo. A tese se apoia em 2 pilares bem concretos que tanto a Grayscale quanto a Goldman Sachs estão destacando. Ok. O primeiro é uma mudança macroeconômica. Pensa assim, governos no mundo todo estão com dívidas altíssimas. Isso gera um medo, sabe? De que as moedas fiduciárias, o dólar, o real, percam valor. A boa e velha inflação, ou até pior. Exatamente. E nesse cenário, o capital começa a procurar um refúgio. E pela primeira vez, ativos como o Ethereum estão sendo vistos como uma alternativa séria de reserva de valor. Não é mais só coisa de nicho. Deixou de ser. A conversa agora está na mesa de grandes fundos de investimento. Entendi. Essa é a demanda, digamos, natural. Mas você falou em 2 pilares. Qual é o segundo? Porque só a demanda não parece o bastante para quebrar um ciclo tão estabelecido. E não é mesmo. O segundo pilar é o que abre a porteira. É o catalisador. Clareza regulatória. O capital institucional, o dinheiro de terno e gravata, odeia incerteza. Uhum. Em 2025, a gente viu a aprovação da Genius Act para stablecoins nos Estados Unidos. Foi um passo enorme. Agora, todo mundo está de olho na Clarity Act, que pode definir as regras do jogo de vez. E já tem como medir o impacto disso? Sim, e os números são muito claros. Uma pesquisa da Goldman Sachs que a gente analisou mostra que 32% dos gestores institucionais, 1/3 praticamente. exato, 1/3, apontam a falta de clareza regulatória como a principal barreira para entrar no mercado. Quer dizer, o dinheiro inteligente está ali, na beira do campo, só esperando o apito do juiz. Certo. A combinação da necessidade macro com a permissão regulatória. Isso cria um fluxo de capital novo, mais constante, que poderia suavizar as altas e baixas malucas. Faz sentido. Exato. Mas aí a gente pega o relatório da Binance News e ele joga um balde de água fria nisso. Fala de um 2026 pivotal e super instável. Como é que essas duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo? Porque o caminho não vai ser uma linha reta. A tese institucional descreve a maré, a força de fundo que está subindo. Certo. Mas o relatório da Binance foca nas ondas da superfície. E em 2026, essas ondas prometem ser gigantescas. Eles chamam de convergência de eventos. Que tipo de eventos? Bom, no cenário global, a gente tem mudanças na liderança do Federal Reserve, o Banco Central americano, e toda a instabilidade que um ano eleitoral nos Estados Unidos sempre traz. Só isso já mexe com tudo. Pois é. Agora soma isso aos fatores específicos de cripto. A Europa está na fase final de implementação do MiCA, o pacotão regulatório deles, e tem um evento com data marcada que o mercado tá de olho com lupa. Qual? 31 de outubro de 2026. É o prazo final para o reembolso dos credores da MTGOX. MTGOX? Nossa, esse nome parece algo de outra era. Me lembra por que isso é tão importante agora. É um fantasma do passado, né? A MTGOX era a maior corretora de Bitcoin lá em 2014, quando faliu. Um hack gigantesco. Isso. E agora, mais de uma década depois, os bitcoins recuperados finalmente vão ser distribuídos. A gente está falando de bilhões de dólares que podem ser despejados no mercado por gente que esperou anos para vender. Entendi.
Então temos a maré institucional subindo devagar, mas no meio do caminho tem tempestades tipo eleições, novas regras e esse iceberg da Mt. Gox. Perfeito. A analogia é essa. Por isso, o padrão esperado não é uma alta constante, mas o que eles chamam de convergência de faixas, impulsionado por eventos. A estratégia de só comprar e segurar pode sofrer um bocado, então. Pode sofrer pra caramba. O ano deve recompensar a gestão ativa de risco. Quem entende que o preço pode variar 10% num dia por causa de uma notícia? Essa briga entre a tese institucional e a previsão de caos é fascinante. Mas no fim do dia, o que todo mundo quer saber é como isso se reflete no preço. O que os números dizem? Bom, como era de se esperar, as projeções são um espelho dessa confusão. A variação é enorme. Por isso, para ter uma visão mais limpa, nós compilamos os dados e focamos na média à parada. Explica rapidinho o que é a média parada. Você pega tudo, soma e divide. Só que se uma análise for muito otimista ou muito pessimista, ela distorce o resultado. A média parada ignora os extremos, os pontos fora da curva. Tira os exageros. Exato. O que sobra é um retrato mais fiel do consenso do mercado. Perfeito. Então, o que esse consenso nos diz para 2026? Para 2026, os números que a gente encontrou vão de um piso de $3.850 até um teto de 12.000. Uau! A média simples fica em 7.250. Mas quando a gente aplica a média parada, o consenso se estabelece em $6.800. Uma variação de quase $10.000 no mesmo ano. Isso mostra bem a volatilidade que a gente estava falando. E, olhando mais para frente... A tendência continua e se acentua. Para 2027, a média parada sobe para $9.000. Em 2028, tem um salto bem forte. O mínimo é 10.500, o máximo chega a absurdos 25.000. 25.000. E a média, a parada, fica em $15.000. E para 2029, esse consenso se consolida em 18.000. A mensagem é: apesar do caos no curto prazo, a visão de longo prazo é de valorização expressiva. Esses números do topo da tabela são de cair o queixo. De onde vem a confiança de um banco como o Standard Chartered para prever 25.000 até 2028? Ou do Tom Lee, que falava em 12.000 já no começo de 2026. Não pode ser só dinheiro institucional, né? A tecnologia tem que acompanhar. Exatamente. O pulo do gato está aí. As projeções mais otimistas não se baseiam só no fluxo de capital, mas na evolução da utilidade da rede. A tese de Jeff Kendrick, do Standard Chartered, é que o Ethereum vai se tornar a camada de liquidação padrão para o mercado global de stablecoins e para a tokenização de ativos do mundo real. Basicamente, os trilhos por onde o dinheiro digital do futuro vai correr. Isso. A aposta é que o Ethereum será essa infraestrutura. A integração via ETFs é só a porta de entrada. Já a projeção do Tom Lee era mais focada no curto prazo. Ele olhava para o crescimento da confiança institucional, a dominância do Ethereum em DeFi e as melhorias que vieram com o Merge. Ah, o Merge. Vale a pena lembrar rapidinho o que foi? O Merge foi a grande atualização de 2022 que mudou o Ethereum de mineração, que consome muita energia, para o Proof of Stake. Deixou a rede mais verde. Muito mais. E mudou a economia do token, diminuindo a emissão de novos Ethereum e tornando o ativo potencialmente deflacionário. Tom Lee via esses fatores se juntando e forçando uma reavaliação do preço. O que nos leva perfeitamente à sala de máquinas, porque esse otimismo todo depende da tecnologia evoluir. E 2026 parece ser um ano da verdade para o Ethereum, né? Totalmente. No começo de janeiro, o próprio Vitalik Buterin disse que, em termos de arquitetura, o Ethereum resolveu o famoso trilema da blockchain. Segurança, escalabilidade e descentralização. A ideia de que você só consegue ter 2 dos 3. Exato. Ele argumenta que o design para ter os 3 já existe e as atualizações de 2026 são o que tira essa ideia do papel. A primeira, e talvez a mais esperada, se chama Glamsterdam, prevista para o meio do ano. Essa é que vai deixar a rede mais rápida e barata, certo? Essa é a do salto em escalabilidade. E como ela faz isso?
através de uma tecnologia-chave, um EIP de número 7928, que introduz as Block Access Lists. Ok, Block Access Lists. Soa bem técnico. Na prática, o que isso faz? Pensa assim, até hoje, o Ethereum funcionava como uma UA de mão única. Cada transação tinha que esperar da frente. Uma por vez. Isso. As Block Access Lists permitem que o sistema olhe a fila e identifique as transações que não têm nada a ver uma com a outra. Ah, então se a minha transação não interfere na sua, elas não precisam mais esperar na mesma fila. Exatamente. O sistema pode pegá-las e processá-las ao mesmo tempo, em paralelo. É como transformar a rua de mão única, Numa rodovia. perfeito, numa rodovia com múltiplas pistas. E o impacto disso é o quê? Mais velocidade. É um aumento brutal na capacidade. Estamos falando de aumentar o limite de gás, que é o processamento, dos atuais 60 milhões para algo entre 200 e 300 milhões. Isso coloca o Ethereum num caminho para, no futuro, atingir 10 mil transações por segundo. Nossa. É a resposta direta à concorrência, como a Solana, que sempre usou a velocidade como argumento. Uau. Isso muda o jogo. Mas e a segunda grande atualização? A segunda está prevista para o final de 2026, a Resi Bogotá. Se Glamsder é sobre velocidade, Resi Bogotá é sobre os ideais da rede, privacidade e, principalmente, descentralização. O foco é a resistência à censura. Como assim censura? Alguém pode impedir uma transação? Tecnicamente, sim. Conforme a rede cresceu, surgiram grandes construtores de blocos com poder significativo para decidir o que entra no próximo bloco. Resi Bogotá introduz um mecanismo, o fóssil, que basicamente força esses construtores a incluir certas transações. Ah, para que eles não possam ignorar ou excluir uma transação de propósito. Exatamente. É uma garantia de que a rede vai permanecer neutra e aberta para todos. Ok, então juntando as peças. A atualização Fusaka, no fim de 2025, barateou as coisas nas camadas 2. Agora, em 2026, Glamsden traz velocidade para a camada principal. E Resi Bogotá reforça a descentralização. É uma evolução exponencial. O resultado é uma rede fundamentalmente mais barata, mais rápida e mais resiliente, sem abrir mão da segurança, que é sua marca registrada. Certo. A gente pintou um cenário bem otimista na parte de tecnologia. Mas sendo realistas, o que pode dar errado? Quais são os principais riscos? O risco número 1, e o relatório da Binance é bem claro nisso, é a própria volatilidade. Vai ser um ano movido a eventos. O sentimento pode virar da água para o vinho em horas. Oscilações de mais de 10% num dia. Exato. Guiadas por notícias, não por fundamentos. É um ambiente bem arriscado. E além do mercado em si, A concorrência, claro, ela não está parada. Solana, Avalanche, Cardano continuam inovando. Se o Ethereum atrasar qualquer uma dessas atualizações, ele perde espaço. É uma corrida. faz sentido. E a regulação, que a gente falou que era um pilar para o otimismo, também pode virar um risco. Com certeza. É uma faca de dois gumes. O relatório da Grayscale aponta que se as negociações da Clarity Act nos Estados Unidos derem para trás, seria um balde de água fria enorme. A hesitação institucional ainda existe, né? Certo. E por último, o risco da própria tecnologia. Sem dúvida, o risco de execução. O roteiro é extremamente complexo. A gente está falando de mexer no motor de uma rede que movimenta centenas de bilhões. Qualquer falha, qualquer atraso na Glenstein poderia abalar a confiança do mercado. Ok. Então, se a gente junta tudo, qual é o grande insight? O que realmente importa levar dessa nossa conversa? Olha, o insight é que a gente está vendo o jogo mudar. Deixar de ser um mercado de ciclos de 4 anos para se tornar um mercado de infraestrutura global. A discussão está amadurecendo, sabe? Saindo do varejo especulativo e entrando na pauta das instituições. E o teste de fogo é a tecnologia. Teste de fogo é uma atualização de nome esquisito, Glamstendam. Se aquilo funcionar como prometido, a conversa muda para sempre. Se falhar, a concorrência ganha um fôlego enorme. Para resumir, então, o Ethereum está nessa encruzilhada. De um lado,
A chance de romper com o passado, puxado por dinheiro institucional e por uma tecnologia que está ficando muito poderosa. Do outro lado, um ano que promete ser uma montanha-russa cheio de riscos. Exatamente. O sucesso do Ethereum em 2026 vai depender menos de especulação e mais da sua capacidade de executar o plano e navegar num cenário complexo. A Glamstanden é o evento para ficar de olho. É o teste definitivo para a tese de que o Ethereum pode se tornar essa camada de liquidação financeira global. E isso nos deixa com um pensamento final para refletir. As fontes mostram o Ethereum se posicionando para ser a infraestrutura de stablecoins e de ativos do mundo real, com a tecnologia caminhando para processar milhares de transações por segundo. O que acontece quando não apenas ativos digitais, mas ações, títulos, imóveis, começarem a ser transacionados em tempo real e em escala global nessa rede? Como seria, na prática, um sistema financeiro que funciona na velocidade da internet? Lembre-se, o conteúdo desta análise é para fins informativos e educacionais. Não constitui aconselhamento financeiro. Os mercados de ativos digitais são voláteis e envolvem riscos significativos.